Olhe ao seu redor agora, neste exato momento. Talvez você esteja no seu quarto, na sala ou até mesmo no trabalho. Você sente-se seguro, não sente? Acredita que as paredes da sua casa são barreiras impenetráveis que o protegem do mundo exterior. Mas e se eu lhe dissesse que a sua casa não é uma fortaleza, mas sim um filtro? E que, sem saber, você pode ter trazido para dentro dela convites. Sim, convites silenciosos. Objetos comuns, decorativos, inofensivos à primeira vista, mas que, segundo os escritos mais obscuros atribuídos a São Cipriano e aos grimórios medievais, funcionam como faróis na escuridão espiritual. O livro da capa preta não é apenas um manual de feitiços. Ele é um tratado sobre como o mundo invisível interage com a matéria. Cipriano, antes da conversão, entendia que o demônio não entra numa casa arrombando a porta. Ele entra porque foi convidado. E o convite, muitas vezes, é um objeto que você limpa e cuida todos os dias. Hoje, vamos revelar os 7 objetos que funcionam como ímãs para entidades, larvas astrais e espíritos obsessores. E o primeiro deles, você provavelmente usou hoje de manhã. 1. O espelho. O portal invertido. Cipriano alertava: o vidro reflete a carne, mas a prata retém a alma. Os espelhos antigos não são apenas vidro, eles são feitos com base de prata ou metais, que na alquimia são condutores lunares. No ocultismo, um espelho num quarto onde ocorrem discussões violentas, doenças graves ou práticas de magia não filtrada, torna-se uma gravação viva desses eventos. Mas o perigo real, segundo a tradição da capa preta, reside em 2 tipos específicos de espelhos: os quebrados e os posicionados frente à cama. Quando você dorme, o seu corpo astral desprende-se levemente do físico. Se houver um espelho a refletir o seu sono, cria-se um loop energético. Você envia energia, o espelho rebate energia viciada. É por isso que muitas pessoas acordam cansadas, com marcas roxas ou sentindo que foram observadas a noite toda. O espelho atua como uma janela aberta num submarino. A pressão do outro lado quer entrar. Se você tem um espelho antigo, comprado em antiquário, que viu a morte dos seus donos anteriores, cubra-o ou livre-se dele. Ele não está apenas a refletir o seu rosto, ele está a estudar a sua vida. 2. Bonecas e figuras humanoides, os receptáculos. Isto pode soar a clichê de filme de terror, mas a teologia por trás disso é séria e perturbadora. A Bíblia e os grimórios concordam num ponto: ídolos. Não estamos a falar de adoração, mas de forma. Entidades espirituais de baixa vibração, o que chamamos de espíritos zombeteiros ou demônios menores, não possuem corpo físico. Eles desesperam pela sensação da matéria. Quando você tem na sua casa bonecas de porcelana muito realistas, manequins ou estátuas com olhos pintados que simulam a vida humana, você está a oferecer uma casca. Cipriano descrevia rituais onde se assoprava vida em estátuas. Mas mesmo sem ritual, uma boneca antiga, herdada de uma avó falecida ou encontrada num brechó, pode já ter um inquilino. Se você tem um objeto destes e sente que os olhos dele o seguem, ou se o ambiente fica gelado perto dele, não é a sua imaginação. É uma ocupação territorial. A entidade usa a forma humana do objeto para se ancorar na sua realidade. Parte 2. A memória do metal e o tempo morto. Agora que olhamos para os reflexos e para os rostos falsos, precisamos falar sobre o que tocamos, sobre o que usamos junto à pele e sobre como medimos a nossa existência. O ocultismo ensina que a energia não desaparece. Ela transmuta-se ou impregna-se. E não há material no universo que segure mais memória energética do que o metal e a pedra. 3. Joias de segunda mão e antiguidades. O peso da herança. Muitos acham fascinante comprar um anel num antiquário ou herdar o cordão de ouro de um parente distante que teve uma vida trágica. O livro da capa preta
é muito específico sobre o uso de metais em rituais. O ouro e as pedras preciosas, especialmente cristais e diamantes, são gravadores naturais. Imagine um anel que pertenceu a alguém que morreu em desespero ou que viveu uma vida de ódio profundo. Esse metal absorveu a vibração dessa pessoa por décadas. Ao colocar esse anel no seu dedo, você está a fechar um circuito elétrico com essa memória. Cipriano falava sobre objetos de vínculo. Se você usa uma joia de alguém que morreu de forma violenta ou por suicídio e não faz uma limpeza espiritual, uma consagração ou desimpregnação com sal e luz, você começa a sentir as dores daquele antigo dono. Dores de cabeça inexplicáveis, mudanças súbitas de humor, uma tristeza que não é sua. As entidades que perseguiam o antigo dono reconhecem a assinatura energética daquele objeto e agora elas encontraram você. O objeto brilha, mas a energia nele é escura. 4. Relógios parados, o altar da morte. Este é um dos itens mais ignorados e perigosos. O tempo é uma construção física, mas também espiritual. Quando um relógio de parede, especialmente aqueles antigos de pêndulo, para de funcionar e é deixado na parede como decoração, ele cria um ponto de estagnação. No entanto, o perigo torna-se crítico se o relógio parou no momento exato da morte de alguém ou num momento de grande trauma na casa. Segundo as lendas cipriânicas, um relógio parado trava o ciclo de renovação da casa. Ele diz ao mundo espiritual: aqui o tempo não passa. Aqui estamos presos naquele momento. Isso atrai entidades que estão presas no umbral, espíritos que não aceitam a própria morte ou a passagem do tempo. Eles aglomeram-se ao redor dessa energia estagnada. Se você tem um relógio que não funciona há meses ou anos na sua parede, conserte-o imediatamente, coloque-o para trabalhar ou tire-o da sua casa. Manter um relógio parado é como manter um cadáver na sala. Ele vai começar a apodrecer a energia ao redor. Parte 3. A natureza morta e as máscaras do outro mundo. Avançamos para a metade da nossa lista e as coisas tornam-se mais súbitas. Até agora falamos de objetos feitos pelo homem, mas o que acontece quando trazemos a natureza para dentro ou quando tentamos assumir faces que não são as nossas? A linha entre decoração e invocação é muito fina. 5. Plantas mortas ou secas. A aura de decomposição. Existe uma diferença vital entre secar ervas para um ritual, como defumação, e manter uma planta que morreu por negligência ou doença dentro de casa. Um vaso com uma planta que secou, apodreceu e continua ali no canto da sala é um foco de miasmas. No livro de São Cipriano, a vida atrai vida e a morte atrai morte. Uma planta morta emite um sinal de decadência. Larvas astrais, parasitas energéticos que se alimentam de restos de energia vital, adoram ambientes onde a vida está a falhar. Elas instalam-se nessas plantas secas. Se você tem arranjos de flores mortas que guarda por lembrança, saiba que energeticamente elas são o equivalente a pó e cinzas. Elas drenam a vitalidade dos moradores. Você sente-se cansado ao entrar naquela divisão? A sua sorte financeira parece ter secado tal como aquelas folhas? A natureza recicla-se lá fora. Dentro de casa, o que morreu deve ser devolvido à terra, não mantido como um troféu de decadência. 6. Máscaras ritualísticas ou teatrais, as faces vazias. Muitas pessoas trazem de viagens máscaras africanas, balinesas ou até máscaras de teatro veneziano para pendurar nas paredes. É uma decoração bonita, certo? Errado. Na maioria das culturas ancestrais, uma máscara nunca foi feita para ser decoração. Ela foi feita para ser usada num ritual onde o xamã ou sacerdote incorpora uma entidade. A máscara é a face do espírito. Ao pendurar uma máscara ritualística, mesmo que seja uma réplica turística, na parede do seu quarto, virada para a sua cama,
Você está a colocar um rosto vazio à espera de ser preenchido. No ocultismo, forma é função. Se tem olhos, boca e nariz, as sombras projetadas na noite podem ser preenchidas por algo que busca identidade. Relatos de pessoas sombra ou vultos parados nos cantos do quarto são frequentíssimos em casas cheias de máscaras penduradas. Cipriano lidava com muitos deuses pagãos e sabia: nunca se deve dar um rosto ao demônio, pois ele usá-lo-á para sorrir para ti antes de atacar. Se você tem estas máscaras, consagre-as apenas como arte ou mantenha-as longe dos locais onde você dorme. Parte 4. O portal final e a limpeza necessária. Chegamos ao último objeto. O mais óbvio e talvez por isso o mais negligenciado pelos curiosos. E depois dele, eu preciso dizer-lhe o que fazer se você identificou qualquer um destes itens na sua casa. Porque saber é apenas metade da batalha. A outra metade é proteger-se. 7. Livros de magia. Abertos ou consagrados. Erroneamente, a boca do inferno. Pode parecer irônico num canal que fala sobre o livro de São Cipriano, mas o próprio livro alerta: o conhecimento sem proteção é loucura. Ter livros de ocultismo, grimórios ou até bíblias abertas em salmos de batalha, como o Salmo 91 ou 109, sem a devida intenção, pode criar vórtices. Um livro de magia não é para ser deixado aberto numa mesa de centro como uma revista de moda. As palavras e os sigilos impressos ali vibram. Deixar um grimório aberto numa página de invocação é como deixar o telemóvel numa chamada ativa com um número desconhecido. Alguém, eventualmente, vai responder do outro lado. E mais perigoso ainda são os presentes. Livros religiosos ou esotéricos, dados por pessoas que têm inveja de si. O objeto chega na sua casa já carregado com a intenção de quem o deu. O livro torna-se um cavalo de Troia. O que fazer? Você olhou ao redor. Identificou o espelho partido, a planta seca, a máscara na parede ou aquele anel antigo que lhe dá arrepios. Não entre em pânico. O medo é o alimento principal dessas entidades. A capa preta ensina que a autoridade do magista ou do dono da casa é soberana. Limpeza física. Livre-se do que está quebrado ou morto. Jogue fora as plantas secas. Conserte ou doe o relógio. Limpeza. Pelo sal. O sal é o cristal da terra que neutraliza cargas. Limpe os espelhos e as joias com água e sal grosso. A lei da posse. Coloque as mãos sobre as paredes da sua casa e declare em voz alta que ali apenas a luz e a sua vontade habitam. Expulse o que não foi convidado. A sua casa é o seu templo. Não permita que ela se torne um albergue para o que vive nas sombras. Cipriano converteu-se porque entendeu que o poder não estava em controlar os demônios, mas em não ser controlado por eles. Agora, olhe de novo para aquele canto escuro da sua sala. Tenha certeza que é apenas uma sombra